Salve Deus. É, essa é uma reunião de um grupo de irmãos e amigos, médiuns espiritualistas, que estuda a doutrina deixada por Coatai 108, que quando estava encarnada na pessoa de Tia Neiva, e hoje continua trabalhando com o nome de Agla Coatai 108. Então, nós estudamos a obra que ela deixou, uma obra muito grande, muito extensa. Esse é o sexto encontro do que estamos estudando uma pequena história chamada O Amanhecer das Princesas na Cachoeira do Jaguar. É uma reunião, não é uma aula, todos têm o direito de falar, de opinar, e a gente já vem fazendo isso há um ano, não tem problema nenhum de discordarmos, inclusive, sempre com muito respeito, né? Muito carinho, muito amor, e um tentando ajudar o outro, mestre aprendendo com mestre. Salve Deus. Eu vou começar a ler porque as minhas ninfas não estão podendo ler hoje, então vamos lá. Sim, meu filho, com esse espírito de lealdade, vamos encontrar o nosso povo na Cachoeira do Jaguar. Foi tudo muito bem aquele primeiro dia. Curas, muitas curas que se espalharam por toda parte. De longe se via luzes naquela cachoeira. Nossos missionários estavam unidos pelos compromissos kármicos. A João amanheceu doente, 6 horas da manhã, e o céu não clareava, fazendo os pensamentos se encontrarem. Eufrásio entoava. Peraí, só um minuto, mestre. Perdão. Eufrásio entoava um bendito da cachoeira católica. Jurema juntou a roupa e desceu com uma enorme trouxa para a fonte, e com ela Janaína, Jandaia e Janara. Alguns nagôs já voltavam das caçadas e outros seguiam para as roças. As sinhás preparavam a feijoada e outros ainda reavivavam o fogo da célebre fogueira. A João sentia a tristeza daquela gente e sua mente começou a voltar. Foi quando o pai Zé Pedro chegou fazendo algumas premonições. Sim, pai Zé Pedro. Sim, pai Zé Pedro previa alguma por devido também ao procedimento daquela gente. Peraí, deixa eu ler de novo isso aqui. Sim, pai Zé Pedro previa alguma dor, perdão, devido também ao procedimento daquela gente. Pai Zé Pedro estava triste porque pai João já havia contado uma certa comunicação sua com vô Agripino, que, segundo os fenômenos habituais da desarmonia que a horas estava sendo dada no grupo, era forçada pelas vibrações dos familiares de Janaína. Eles a acabariam descobrindo seu paradeiro. Evidente, seria uma guerra. Perder Janaína seria terrível. Descontrole para Jurema. Seus pensamentos não chegaram a se concretizar. Da entrada da aldeia, 3 cavalheiros gritavam: Negros, queremos paz, porém nos entregue a sinhazinha Janaína, porque o Senhor, seu pai, pede a cabeça de todos vocês que roubaram sua filha. Só para relembrar, Janaína é a princesa loura, né, branca, e ela havia sido, ela fugiu, ah, se eu não me engano, com um negro da fazenda dela e foi para querer morar ali perto da Cachoeira de Jaguar. E, e aí alguém lá descobriu isso e veio buscar ela. Não é isso, Dani? Me ajuda a lembrar.
Isso mesmo. Então tá bom. Então, Você não sabe como é difícil para mim ler e raciocinar e pensar ao mesmo tempo. Eu Alguém podia sei, ter agora eu misericórdia. sei. Hã? Agora eu sei como Agora é você sabe, difícil. né? Ah, tá bom. Alguém podia ter misericórdia de mim e ler, né? Mas, enquanto ninguém tem essa misericórdia, vamos lá. Ela não se encontra aqui, disse decidida Jurema. Porque, ou seja, ela falou, né, com as pessoas que vieram buscar Janaína. Janaína, que estava de cócoras, saiu correndo e entrou numa cabana de Eufrásio, que tinha uma cra, cravinote. O que é uma cravinote? Na sua cabeceira para se defender de bichos, onças, lobos, etc. Vendo Janaína tremendo de medo, segurou a cravinote e ficou ali à espreita do que desse e viesse. Ah, foi horrível. Os homens desceram dos cavalos e foram direto à cabana de Eufrásio. Este, fazendo um esforço acima de suas condições físicas, vendo o homem quase pegando Janaína, segurou a arma e atirou. Dois ficaram caídos e outro foi embora pela mata adentro. Pai João mandou que desamarrassem os cavalos e os juntassem à tropa. Todos correram para a cabana de Eufrásio e só sabia dizer: Ó Pai João, pelo amor de Deus, jamais pude pensar em tão desesperado gesto. Sim, Pai Zé Pedro. Eufrásio continua a falar. Eu não podia deixar que eles pusessem a mão nesta criaturinha. Nisto, um urro. Re- Reviraram o homem que estava de bruços com a boca no chão e ainda estava vivo. Porém, o outro estava morto. Foi horrível. Ninguém sabia como proceder. Mas a verdade de não se, mas a verdade não se pode esconder. Estava um homem morto e o outro ninguém sabia o seu estado de saúde. Somente quando o dia clareou é que foram dar conta da tragédia. Eufrásio só, já estava só novamente. Um grande grito se fez ouvir. Era Eufrásio, estava sentado na cama. Sim, pai João, Deus se compadeceu de mim, estou sentado. Ó, pai Zé Pedro. Todos viraram-se para Eufrásio, ficando, ficando a dor da tragédia mais amena. Ah, ficando a dor da tragédia mais amena. Porque Eufrásio não andava, é isso? Você lembra, Dani? É o que parece, né? Que ele tinha algum problema, que ele não podia sentar ou se mover. Não, eu acho que o Fraso tinha. Aconteceu alguma coisa com o Fraso lá em cima. Deixa eu ver, peraí. Ok. Maria Conga não parava, enquanto todos sofriam em seu pranto emocional. Ela, junto à vovó Sabina e também alguns nagôs, já haviam cuidado do morto e do ferido, e até já sabia que o morto se chamava Crésio e o doente Amâncio, e que, inclusive, estavam por conta própria. Ninguém os havia mandado ali. Eram os velhos reajustes na noite fatal na senzala. Esses reajustes são os karmas, né? Tudo bem. Ô, mestre, eu posso ler um Sim, pouquinho, se for ser por útil. favor. Vai ser muito, porque Tá bom, para mim é muito difícil ler, pensar. tá bom. Ó meu Deus, gritavam todos. Eufrásio vai andar. Entre lágrimas, gritos e emoções, Eufrásio dava alguns passos pelas mãos de muitas pessoas eufóricas, que chamavam aquele fenômeno de milagre. Pai Zé Pedro estava em conflito e foi atrás de Pai João. Como pode? Matou e ficou curado? Como pode? João, um fenômeno desse,
Cala-te, Zé Pedro, deixa de fazer julgamento. Esses 3 homens não eram mandados do pai de Janaína, e sim estavam com má intenção na pobrezinha desta virgem. Olha, Zé Pedro, já estamos aqui há mais de 5 anos. Não está lembrado que o senhorzinho Eric vendeu tudo o que tinha e foi embora, pensando que sua filha havia morrido afogada? Peraí, achei. Houve até uma lenda que Janaína aparecia cantando por cima das águas nas noites de lua cheia. De um ano para cá, porém, alguém começou a desconfiar que realmente ela estava aqui. Confiança, Zé Pedro, nas coisas de Deus. Estamos em maremoto, porém, para um nada. É confuso isso, tudo isso, certo? Ó, João, Vamos, graças vamos, a vamos Deus. parar, vamos parar um pouquinho aqui. Você vê, tá vendo quando eu não tô lendo, eu consigo. É uma coisa engraçada, eu consigo prestar atenção quando eu não tenho que ler falando, né? Eu tô lendo junto, né? Mas uma coisa que eu queria comentar aqui, e depois qualquer um, todo mundo pode comentar, né? É o seguinte: às vezes a gente só consegue enxergar pelo prisma físico, ou seja, da dimensão física, que é a dimensão que a gente está inserido, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma hora que ele fala assim, Pai Zé Pedro fala, estava em conflito, ou seja, Pai Zé Pedro estava em conflito com ele mesmo, e foi atrás de Pai João. Como pode? Matou e foi curado, né? Ou seja, Pai Zé Pedro é, é o que a gente tem aprendido, né? A questão de esvaziar o copo. Nesse momento, e eu peço permissão ao Pai Zé Pedro para falar isso, né? O Pai Zé Pedro estava com o copo um pouquinho cheio, né? Falou assim, oi, João. Eu fico imaginando, João, como é que pode? Ele matou e foi curado? Como isso pode acontecer, né? E Pai João chama a atenção dele, né? Falou assim, cala-te, Zé Pedro. Deixa de fazer julgamento, ou seja, esvazia o copo. Por quê? Porque nesse momento, Pai Zé Pedro estava olhando pelo prisma físico. Ele só conseguia ver o mundo físico. Ele não sabia, ele não conseguia enxergar é, nada além daquilo que ele estava vendo fisicamente. E a gente sabe que toda essa fisicalidade, todo o mundo físico, ele nada mais é do que energia condensada, né? Ou seja, estava acontecendo reajustes nesse momento, karmas estavam sendo processados, vamos dizer assim, né? Porque karma não é uma coisa ruim, né? Karma é aquilo que vai acontecer, que a gente organizou para acontecer, né? E Pai Zé Pedro, né, com permissão dele, com o copo um pouquinho cheio, dizendo, não, como que isso pode acontecer? Ele matou, né? E como que a gente, se nós organizamos, se todos nós, né, organizamos a nossa reencarnação, e se, por exemplo, na nossa reencarnação, na reencarnação de alguém, ele organizou para ser assassinado, alguém tem que vir assassinar. Para que alguém seja assassinado, tem que ter o assassino, né? Eu vou extrapolar isso no máximo possível de nossa abstração. Eu não sei se Jesus organizou, eu te juro que eu não sei, se alguém souber e garantir pode falar, mas eu não sei se Jesus organizou a morte dele, talvez sim, porque, né, um profeta, né, havia profetizado, né, que ele iria morrer no madeiro, né? Então, se ele tinha que sofrer aquela morte tão dura e ter sido traído, alguém tinha que vir para trair ele, né? E a gente, pelo menos eu aprendi, né, que Judas é o maior incompreendido nesse planeta, né? Pelo menos aqui no Ocidente, né? Porque ele teve a duríssima missão de trair o grande mestre, né? Para quê? Para que a história dele conseguisse chegar até nós, né? Foi uma grande história, né? Ou seja, um camarada que andou com ele, traiu ele e tal, ele foi crucificado e tudo mais, e por conta disso, quer dizer, também ajudou, né, a gente, essa história chegar até nós. Mas o que fica aqui para nossa reflexão, depois se alguém quiser falar, pode falar, é isso, que a gente
às vezes tem que tentar fazer o esforço de ver as coisas, e eu me incluo nisso, tá, mestre? De enxergar as coisas não só pelo prisma físico, né? Porque às vezes fisicamente, né, tá acontecendo uma coisa muito ruim, mas vou usar esse termo, mas espiritualmente tá tudo certo. O reajuste está acontecendo e está tudo correndo conforme o planejado pelas duas pessoas, né? Por isso que eu, particularmente, né, não sou fã, tá? Eu não estou criticando quem faz, mas eu não sou fã de pedir vibração para ninguém, né? Tem uma uma palestra da nossa mãe que ela fala assim, ela começa falando, o pai Seta Branca me pediu, liberou para contar a história dele, e tudo mais. E ela fala do Elite, ela fala assim, olha, o pai Seta Branca ele tem mais pena, tem mais dó do Elítrio que está dentro, né, que está atuando você, do que das suas dores, falando, né, com os médios lá ao vivo. Entende? Por quê? Porque aquele Elítrio, tendo a permissão para atuar em, em quem for, né, principalmente os nossos elitos internos, entendeu? Isso está tudo dentro dos conformes, está tudo dentro da organização que nós deixamos ou criamos, né, ou criamos ou deixamos acontecer. Então, quando a gente fala assim, vamos vibrar por fulano, que fulano foi para o hospital e não sei o quê, será que essa vibração está sendo destinada com o propósito correto? Será que, porque eu tenho aprendido que o amor incondicional, ele ama o cobrado e o cobrador, né? A gente não consegue ver o cobrador, a gente só vê a dor do cobrado, mas será que a vibração não seria mais, não seria melhor se fosse direcionado para quem está cobrando, para quem está fazendo a sua cobrança, para que essa cobrança seja feita com mais tranquilidade, e o mais rápido possível, que ele possa se libertar, ele possa se sentir vingado, né, e conseguir a sua libertação. Então, eu queria, com essa questão aqui, né, de Pai Zé Pedro, falando, João, como assim ele matou e foi curado? Que a gente tentasse fazer esse exercício de não olhar, tentar não olhar tanto, eu sei que é difícil, para mim é muito difícil, né? Tanto pelo prisma físico, e talvez olhar pelo prisma de cima para baixo, vamos dizer assim, né? Tá tudo certo. Ele está sofrendo, né? Mas é uma cobrança que foi organizada e vai ficar tudo bem no final. Salve Deus. Se alguém quiser falar e complementar, fica à vontade, tá? Tá, então eu vou falar. É, tem uma história do Judas, né, na obra de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que ela é lindíssima e eu acho que ela vem bem ilustrar essa história, né, porque é um conto, né, Humberto de Campos, ele era um cronista, né, ele escrevia os contos do Maravilhoso, Contos Encarnados, então ele tem uma poesia linda ali na escrita. E aí conta a história de que Jesus estava na cruz ali nos momentos finais, e que chega um anjo e cochicha no ouvido de Jesus, e aí Jesus fala alguma coisa de volta e ele sai correndo em direção ao horizonte. E que era Judas, que tinha acabado de tirar a própria vida. E aí ele conta que Jesus acaba de desencarnar e que ele desce para poder resgatar Judas, e ele chega perto dele e fala: levanta-te, Judas, temos muito a fazer, não temos mais tempo a perder. E aí você para e pensa, fala, gente, mas ele traiu Jesus. Ele tirou a própria vida e Jesus vai lá pessoalmente para resgatar ele e falar, vamos, que tem trabalho, não vamos perder tempo com isso, né? Então ilustra muito bem isso, porque será que foi ao acaso, né? Ou tinha lá, eu fico tentando imaginar a reunião lá, alguém vai precisar fazer esse papel, quem é que se voluntaria, né? E talvez ele tenha sido mais corajoso que falou, não, mestre, eu me submeto, né? A exercer esse papel tão doloroso e passar para a história, porque Judas já está redimido, já, né? Já provavelmente já está lá unido ao Cristo e a gente ainda está lá, algumas pessoas ainda malhando Judas, né? Ficou para a história, mas o que ficou para a história foi aquela personalidade, né? Aquela alma ali já ficou há muito tempo. Ele já exerceu o trabalho dele, porque ele cumpriu a tarefa que ele veio realizar. Então, acho que vem bem ao encontro aqui dessa historinha. Tudo bem. Clara,
Eu, é uma pergunta, na verdade. Eu tenho uma dificuldade de imaginar que assassinatos, uma pessoa assassinar outra, outra ser morta, até mesmo suicídio. Eu não acredito que isso possa ser planejado no mundo espiritual. Eu acho que sempre a gente planeja para o sucesso. E eu não acredito que um assassinato é um sucesso numa encarnação, porque é aquela coisa, o karma é verdade. Acredito que tem a cobrança, mas aonde que vai parar isso? Então, por exemplo, se realmente isso é verdade, então uma pessoa planejou para vir resgatar e matar o outro. Aí, esse aqui foi morto, então ele tem que resgatar o outro de novo? Então, eu matei ele primeiro, ele vem e me mata. Agora, eu o quê? Eu também tenho direito de matar ele? Para mim, isso parece mais vingança do que resgate. Eu vejo resgate como assim, é a nossa própria consciência que nos chama pro pro resgate ou para expiação, que for como a gente quiser chamar. Mas eu acho que nos chama para a lei do auxílio. Então, eu acredito, e aí, se tem alguma coisa na doutrina que fala isso ao contrário, me fala, porque eu sou ignorante nisso. Nunca vi nenhuma doutrina falando isso, que isso é planejado no mundo espiritual. Um resgate, eu estou dizendo particularmente de morte, de assassinato ou mesmo suicídio. Eu acredito mais nesse resgate na lei do auxílio, como a gente já viu, inclusive, na própria doutrina, de agora esse vai ser filho, por exemplo, um assassino, e aí, na verdade, nessa própria história a gente vê isso. Então, ele vai receber ele como filho, porque ele o assassinou. Então, nesse tipo de resgate, eu acredito. Então, se eu assassinei alguém numa vida passada, então eu recebo essa pessoa como filho, ao invés de eu assassinar, eu dou a vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ao invés de eu planejar dessa pessoa vir me assassinar, eu não acredito nisso, eu não acredito que Jesus faria um planejamento desse. Nem acredito que Jesus planejou a morte dele. Eu acredito que tinha possibilidade, óbvio, porque ele conhecia a nossa ignorância. Mas eu também acho que tinha possibilidade de não acontecer, mesmo que seja 1%. Aconteceu que talvez tinha possibilidade maior. Também não acredito que Judas veio planejado para isso, não. Mas ele foi, né, a ovelha negra. Assim como a gente vê em várias histórias, as próprias cartas da tia Neiva, outras histórias espíritas que a gente lê, que isso acontece, a pessoa vem para o sucesso e cai. Então, de novo, eu acredito nesse resgate dando a vida, não acredito nesse resgate dando a morte. E aí eu peço que, se tem alguma coisa na doutrina que a, a nossa mãe fala, então eu peço que você me diz, por favor, porque eu nunca vi lugar nenhum dizendo isso. Salve Deus. Sabe Deus. Alguém mais quer falar? Alguém concorda com a Ara? Alguém discorda? Alguém fica em cima do muro? Deixa, Pode falar, na filho. verdade, não é nem que eu concordo, eu acho que é até uma perspectiva diferente. Eu acho que naquele momento em que ele julga ali, que ele fala, mas como assim matou e foi curado, né? Mas a gente for olhar a história em si, era um cara que estava completamente debilitado numa cama. Não é que ele matou alguém, ele teve coragem de defender alguém naquele instante. Ele colocou a vida dele em risco para defender uma situação, uma outra pessoa que ele considerava inocente. E além disso, também teve
o livre-arbítrio daquelas outras pessoas que decidiram ir lá e cometer, de certa forma, um crime. Então, eu acho que tem todo esse conjunto de coisas. Ele foi perdoado porque ele teve a coragem de defender e tudo mais. Eu acho que realmente, quando você olha assim, até na minha cabeça passa, poxa, matou alguém e vai ser, né, receber uma bênção, vamos colocar assim, por isso, mas também tem outras coisas, né? Tem todo uma cadeia de, de o que estava no coração realmente naquele momento que foi feito. Era a intenção dele matar aquelas pessoas ou era a intenção dele defender aquela pessoa? Acho que tudo isso também vai muito do que passa na intenção do ato, não só no ato em si. Bem. Mais alguém? É perfeito, eu gostei disso, de falar da intenção, porque eu acho que, nesse caso, né, ele não matou a pessoa como num ato de agressão, ele matou num ato de defesa, né, quando a gente está falando do Judas, né, Judas, ele não traiu Jesus no sentido de, eu quero prejudicar Jesus, ele teve uma visão ali do quadro todo, que no entendimento dele, aquela era a melhor escolha. E ele não tirou a vida num ato de revolta, ele tirou num ato de remorso. Então, acho que todas as ações, o que ele quis dizer aqui nessa passagem, é que todas as ações podem ter agravantes e podem ter amenizantes. Então, existem assassinatos e assassinatos. Existem, cada ação, ela tem toda uma história por trás. Então, eu não acho que tem uma regra simples, assim, assassinou, vai ser assassinado, né? Não consigo enxergar assim. Eu acho que tem toda uma história envolvida ali, e tudo isso é levado em conta na construção dos resgates, né, dos karmas e de tudo que a gente vai vir viver aqui na encarnação. Tudo bem. Alguém mais quer falar? Ok. Bom, o que eu penso, tá? Lembrando que não é a minha opinião, ou seja, não é o que eu vou falar não é a verdade absoluta, tá? Mas baseado no que eu tenho aprendido na doutrina, e aí eu vou ter que só triscar um pouquinho na centúria, porque tem pessoas que não é centurião ainda aqui, e isso fica aberto na internet, e a gente não pode ferir as leis da doutrina, né? E falar de assunto de centúria aqui. Mas lá na centúria, a gente aprende o qual foi a missão pelo qual o Cristo encarnou em Jesus. Não sei, Ara, se você vai lembrar, mas depois a gente pode conversar mais no privado, para não ficar exposto aqui. Mas na centúria a gente aprende o motivo pelo qual Jesus reencarnou, o que ele fez, o que ele criou, né? Lembra lá? Talvez você vai lembrar. Depois dos 13 aos 30 anos, para onde que ele foi, o que ele fez, o que ele criou. Porque antes de Jesus, Ara, era exatamente como você descreveu, né? Não existia ou seja, os seres, eles desencarnavam e praticamente encarnava automaticamente, né? E aí quando ele encarnava sem o planejamento, ele reencarnava buscando a sua vingança. Aí eu concordo com a sua fala, que realmente era mais uma questão de vingança. Mas quando Jesus veio implantar o sistema crístico, lembra que ele criou duas coisinhas que eu não vou falar aqui agora, né? Ele criou duas coisas que ele foi a ponte, né, entre as dimensões manifestas e as dimensões não manifestas. E aí, nesse momento, com o sistema crístico implantado, o ser que desencarnava, ele podia ter um local onde ele falava assim, calma. As pessoas falavam, né, os seres, calma, não precisa reencarnar agora, vamos conversar um pouquinho. Vamos organizar a sua próxima reencarnação. Então, esse é o primeiro ponto, né, que você falou, né, que eu vejo como uma questão de vingança. Antes de Jesus, realmente era. Mas agora, depois de Jesus, não. Ok? Tudo bem. Aí entra uma questão também do livre-arbítrio. Tem muita gente que
não reencarnou para ser assassinado, mas que vai ter um desencarne assassinado por conta de um livre-arbítrio que não foi respeitado, né? O ser, existem muitas mortes e nem todas elas são muitos assassinatos e nem todos eles foram foram planejados. É uma questão de livre-arbítrio. E aí, com relação a isso, a minha posição, e eu creio que a posição da doutrina, é que o nosso livre-arbítrio, ele é dentro de uma caixinha, né? Eu tô no meu quarto, né? Eu me mudei há pouco tempo e não tenho um espaço para eu fazer as reuniões, estou fazendo no meu quarto. Então, você imagina, um quarto do tamanho que é, né? E o meu livre-arbítrio dentro desse quarto, ele é desse tamanho, né? O meu, né? O Mestre Tales está aqui. O do Mestre Tales é desse tamanho. Por quê? Porque ele tem uma classificação dentro da doutrina que não permite ele ter muito livre-arbítrio, né? Mas isso é só um detalhe para depois a gente conversar, né? Então, o meu livre-arbítrio é aqui, dentro dessa caixinha. Então, dentro dessa caixinha eu posso brincar, para ir para lá e para cá, mas eu não posso sair fora da caixinha. Porque aí, se sair fora da caixinha, existe uma coisa que a doutrina nos ensina, e é muito importante falar que a doutrina nos ensina, porque isso não é da doutrina. Tem muita gente que confunde ensinamentos, leis universais, como se fossem sendo leis da doutrina do amanhecer. Não, ou seja, nossa mãe só decodificou e trouxe isso para a gente, de uma forma que fosse fácil para a gente entender. Mas são leis universais. Geneva não, ela não criou nada, ela não inventou nada, ela só foi trazendo e trazendo e trazendo. Ok? É, Deixa eu conectar de novo. O que eu estava falando? O livre-arbítrio. Me ajuda aí, alguém, por favor. Que o seu é de um tamanho. É isso. É um pouquinho mais adiantado que isso. Ah, ok. Então, o que acontece? Dentro do sistema crístico, existe um ser, né, que nós aqui chamamos com o nome de Chapanã, que ele é o responsável por interferir naqueles que querem extrapolar o seu livre-arbítrio. Então, Ara, toda vez que algo começa a acontecer de uma forma em que a espiritualidade, vocês sabem que eu não gosto de falar esse nome espiritualidade, né? Gosto de falar os nossos amigos, irmãos que não encarnaram para nos ajudar nessa missão do Cristo. Mas vamos usar essa palavra, espiritualidade. Quando a espiritualidade, vamos fazer um teatro aqui, tá olhando de cima para baixo, tá, tô vendo o movimento, tô vendo a intenção, mas será que ele vai fazer isso mesmo? E ele fez. E agora? Ih, está prejudicando fulano, ciclano, beltrano. E está prejudicando demais o projeto. O que a gente faz agora? Infelizmente a gente vai, ou felizmente, a gente vai ter que intervir. E o responsável por essa intervenção tem um nome dentro da doutrina, que é Chapanã. É, os veteranos contam que isso não deveria ser uma fofoca astral, isso deveria ser contado continuamente, né, dentro da doutrina do amanhecer. Eu não sei se no Brasil assim, eu creio que sim, né, que muitas vezes nossa mãe tocava sirene ou o sino e falou assim: meus filhos, vamos trabalhar. Assim, porque o que acontece? Num dia de trabalho oficial, aí vamos supor, eu e a Dani, chegamos lá, passamos na mesa evangélica, fizemos preparação, mesa evangélica, vamos atender no turno, atendemos lá 2, 3 visitantes. E aí, Dani, vamos tomar um café? Vamos. Aí eu tomo um café, aí na época muita gente fumar um cigarro, falar do que está acontecendo em Brasília e tudo mais. Aí daqui a pouco volta, faz, né, outro trabalho e passa ali o dia inteiro, né, num trabalho oficial. E de repente nossa mãe tocava a sineta, eu não lembro, eu não sei se é um sino, se era uma sirene, e mandava avisar. Todo mundo trabalhando arduamente porque Chapanã fincou a sua
como é que é a sua seta, não, como é? A sua lança na porta do templo. Por quê? Ela via na clarividência dela que houve, eu não vou falar o nome que é aqui, mas quem não souber, né, depois me pergunta, que houve um procedimento fora da matéria e que alguém ia ia desencarnar pela vontade de quem, eu vou ser bem duro no que eu vou falar, de quem manda nesse planeta, entende? Porque eu não posso, por exemplo, a gente está formando aqui um pequeno elo, talvez da corrente branca do Oriente Maior. Qualquer um que trabalha para o Cristo de uma forma como é que é? Desprovida de vaidade, de ganância, né? Como a nossa mãe dizia, fira-me, arranque meus olhos quando eu, por algum motivo, quiser aprisionar alguém com a minha clarividência, né? Então, todo mundo que trabalha com esse intuito, não importa se é na doutrina do amanhecer, se é na igreja evangélica, se é na igreja católica, se é na Umbanda, no Candomblé, aonde for, se é um ateu, todo mundo contribui para a corrente branca do Oriente Maior, porque está trabalhando por Cristo, ok? Eu falo isso sob minha responsabilidade, tá? Não acreditem nisso que eu falei agora, a doutrina do amanhecer. Falo isso sob minha responsabilidade. Então, nós aqui estamos criando um pequeno elo que está ajudando Cristo na grande obra que ele tem, ok? Imagina que eu, de uma hora para outra, começo ou eu, ou o mestre Tales que está aqui, o mestre Tales falou, mestre, o que você acha aí da gente juntar os nossos grupos, né? Que o mestre Tales tem uma aula, um grupo de estudo na segunda-feira, que lê os livros do Trinto Muxi, né? E vamos fazer um grande grupo e vamos organizar e vamos pedir aí para o pessoal contribuir para a gente comprar um computador melhor e daqui a pouco a gente começa a querer se envolver na vida pessoal de cada um e a gente começa a transformar esse trabalho em um trabalho para manipulação para os nossos egos. Por mais que a gente não vai querer dinheiro ou não vai querer fama na internet, não importa. De repente só o transcendente bateu, né? Eu tenho aqui o irmãozinho, que por algum motivo quando era um político romano, ou um centurião, ou um chefe de galera, eu não impedi com que ele evoluísse, né? E ele hoje vibra em mim e eu pedi para trazer ele para eu evoluir. E de repente, nesse momento, ele se manifesta e começa a vibrar em mim. Eu não percebo porque eu vacilei no meu autoconhecimento que eu estou sendo atuado. E isso é uma coisa muito importante que nós todos precisamos entender. Quando a gente fala assim, eu preciso evoluir meu espírito, nosso espírito é evoluído, a gente precisa evoluir aqueles irmãozinhos que vieram junto conosco. E querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, mais cedo ou mais tarde eles vão se manifestar. E nós temos que estar conscientes de quem nós somos, para quando a gente sentir, eu estou com vontade de matar a Fernanda. Mas eu nunca tive vontade de matar ninguém, o que que pode ser isso? Pode ser uma atuação de um transcendente. Então vamos supor que um transcendente romano bateu em mim, grego, né, fui um senador, e agora eu quero poder, poder, poder. Eu não estou preocupado com dinheiro, só quero poder, só quero ter gente em volta de mim e mandar e desfazer, e o que eu falo é o certo, e eu não cumpro leis e tudo mais. Entende? Então, eu começo um grupo que estava indo por um caminho, vamos botar o caminho reto na vontade do Cristo, de repente eu vou desviando ele, né, com aquela história que eu sempre falo, né? Ara, vamos fazer um arroz? Vamos. Então pega o bugalho ali para mim. Ué, mestre, mas não é alho? Ah, dá no mesmo, não importa. Alho, bugalho, é a mesma coisa, vai dar certo. No final vai dar certo. E aí eu hoje troco o alho, daqui a pouco eu troco o óleo, que é para fritar o alho, daqui a pouco eu troco. Daqui a pouco eu não estou fazendo nem arroz mais, eu estou fazendo qualquer coisa
que chama e eu estou chamando que aquilo é arroz. Entende? Então, nesse momento, existe um, eu esqueci a palavra, mas eu vou falar, um dispositivo no sistema crístico. Entenda, isso não é da doutrina do amanhecer, é do sistema crístico. Que existe um ser que está pronto para intervir, com a permissão do Cristo, intervir nesse ser que extrapolou demais o seu livre-arbítrio e agora está começando a prejudicar um projeto, né? Vamos dizer, um projeto Cristo. Tudo bem. Então, voltando lá para as questões da Ara, primeiro, bom, né? O que a gente falou primeiro? Antes do Cristo era isso, era só ódio, era só reencarne para vingança, né? E o Cristo veio e criou, né, a ponte entre mundos manifesto e não manifesto, e agora a gente pode planejar a nossa próxima encarnação. Esse é o primeiro ponto, né? E a outra questão que eu vejo, Ara, é que qual que é o nosso. Eu quero que você me responda, Ara. Qual que é tirando a questão do nosso irmão Elítrio, né? Que é um grande objetivo que nós temos, né? Eu até posso dizer que é o maior objetivo nosso, é o nosso irmão Elítrio, mas talvez eu não vá fazer a pergunta correta, vamos ver se você consegue entender. Mas no todo, né? Qual que é o nosso dever? Para onde que a gente tem que ir? Qual é o nosso destino final? Eu quero que você me responda, Ara. O nosso destino final é a gente voltar para o todo, né? Perfeito. Muito bom. Para Deus Pai Todo-Poderoso. E o que precisa acontecer para que isso possa acontecer? Qual é o processo que a gente precisa sofrer para que isso possa acontecer? A gente tem que se limpar dos nossos karmas, né? Elevar a nossa vibração e chegar a conseguir chegar lá no quinto plano vibracional, até para mais, né? No Quinto quinto plano plano vibracional vibracional, está o Cristo, né? isso. Não, aí está o Cimiromba. No sexto está o Cristo. Semiromba, sim, Semiromba, Exatamente. verdade. Então, seguindo a sua linha de raciocínio, a gente precisa subir até o quinto plano vibracional. Eu gosto porque você é bem, como é que é, otimista, né? Eu tô tentando me manter no terceiro, mas vamos lá. Quem sabe eu vou conseguir chegar no quarto e depois passar para o quinto. Tô tentando me manter no terceiro. Não, mas você está certo, eu só brinquei com você. Se eu tô no quinto plano vibracional, ele equivale. Bom, não vou projetar, não. Eu consigo projetar rápido. Bom, eu vou projetar porque a gente não pode perder oportunidade. Ok. Não, é aqui que eu quero. Quer ver? Aqui, ó. Por que que não abre? Vocês estão conseguindo ver eu clicar, né? Agora abriu. Ok, é isso que eu quero projetar. Ok. Compartilhar. Ó, o que a Ara está dizendo é que para a gente chegar. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Que para a gente chegar. Vocês estão vendo o meu mouse? Não, né? Agora sim. Ok. Que nosso objetivo é chegar aqui, ó, no sétimo do sétimo sétimo, onde está Deus Pai Todo-Poderoso. E isso está dentro da gente, tá? Não tem nada fora. Tudo isso aqui a gente abriu, a gente só abriu aqui, ó. Se a gente começar a fechar, ó, Deus Pai é uma dimensão, né? Outra dimensão que está por cima é o Filho, que é onde está o Cristo, que é, tá vendo? A sexta, que é ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quinta, que é onde está o Cimiromba, onde está o Buda, onde está a Virgem Santíssima, que são os resgatadores. A mental, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira dimensão. Então, todas elas, se a gente fechar, está tudo aqui dentro da gente, aqui e agora, acontecendo nesse exato momento. Todas elas. É que a gente não consegue acessar.
Mas o que ela está dizendo é que a gente precisa subir do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, que é onde eu estou tentando me manter, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Se um ser desencarna com padrão vibratório no quinto, significa que ele está acessando a dimensão espíritos santificados, ok? E aí ele se unifica com o Simiromba de Deus. Para quem está seguindo na linha do Senhor Buda, se unifica ao Buda. Para a maioria dos cristãos, se unifica na Virgem Santíssima e por aí vai. Ok? Tudo bem. Para que isso aconteça, Ara, que a gente consiga se unificar aqui, a gente tem que perder os corpos. Primeiro o físico, segundo o etérico, terceiro o astral, depois o mental, e aí virá pura luz aqui na dimensão espíritos santificados. Então, para que isso aconteça, a gente tem que morrer. Morrer. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu não gosto de usar muitas coisas. Não gosto de usar, não vou mentir, não gosto de usar nada que o Paulo escreveu. Porque eu já estou convencido, mas ainda tenho que me curar disso, né? Eu sei que não foi ele que escreveu, alguém que escreveu e botou na conta dele, né? Que para o homem está destinado a morrer uma só vez, depois vir no juízo final, céu ou inferno. A gente sabe, quer dizer, hoje eu tenho 99,9% de certeza que não foi ele que escreveu, que alguém escreveu e botou na conta dele. Mas por que que eu tinha essa pinimba com o Paulo? Porque ele pegou todo mundo que não acredita todo mundo, pegou uma grande maioria da população e tirou do sistema crístico. Ou seja, o sistema crístico tem que ter a reencarnação, né? E você tirando a reencarnação, você elimina tudo isso aqui que a gente está conversando. Mas não vou entrar nesse detalhe. Então, eu vou parafrasear o Paulo, dizendo que o Paulo uma vez disse que morrer para mim é lucro, vou partir e estar com Cristo. Então, quando você, Ara, coloca essa posição que eu respeito, e você não precisa seguir a minha, de que você não vê isso, vê como uma vingança, eu tenho esses dois caminhos. O primeiro caminho que realmente, antes de Jesus, era vingança. Mas Jesus, ele fez a ponte, ó. Tá aqui, ó, a ponte. Entre as dimensões manifestas da não manifesta. Ele criou essa ponte, ok? Para que a gente pudesse subir o padrão e acessar as dimensões não manifestas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando a gente começa a ter o contato com as dimensões não manifestas, a gente já não olha, por exemplo, um assassinato do ponto de vista físico. Entende? Por exemplo, existem muitas cobranças que são feitas quando a criança nasce. A criança nasce, faz a cobrança, né? O ser nasceu, houve a cobrança, o pai e para a mãe sentir aquela dor e ele se sentiu vingado e vai embora. Acabou, está feita a cobrança. A maioria das cobranças envolve a perda do corpo físico. A gente não pode fingir que a gente está numa doutrina romântica. A nossa mãe deixa muito claro em áudio. E agora, para quem não está ainda seguindo, eu fiz um grupo lá no Telegram, porque no Telegram fica tudo armazenado, não importa quem entra, vai conseguir ver tudo, na qual tudo que eu estudo em aula da nossa mãe, eu pego um trecho e coloco assim, nossa mãe está explicando isso, assunto tal, e está ali o trecho cortado. Então você chega lá e digita assim, incorporação na mesa evangélica. Aí não é o mestre Marcos, o mestre Tales, a ninfa Cíntia falando sobre isso. É da boca da nossa mãe. Não tem para onde correr. Não tem o que esconder. É a nossa mãe falando. E a nossa mãe, eu vou chegar nesse áudio, que eu já ouvi várias vezes, mas quando chegar eu vou cortar e vou colocar lá. Dizendo que
não existe outro motivo para estarmos vivos a não ser a evolução do nosso elitro base. O nosso elitro base vai nos desencarnar. Nossa mãe, uma clarividente, quem desencarnou ela? O elitro base dela. Através de quê? De uma vingança. Então, quando a gente olha para a morte como uma coisa horrível, a gente, e eu me coloco nisso, tá? A gente está vendo a morte como fisicamente. A gente não está vendo assim, me livrei de um corpo, o mais denso possível. O lugar mais denso que existe no sistema crístico para se estar é no físico. Não existe mais nada mais denso do que o físico. É tão denso, é bem aleatório, tá? Uma chave de venda aqui na minha mesa, que a gente pode tocar na energia, de tão densa que ela é. Entende? Então, quando a gente. Talvez seria mais fácil para o nosso entendimento se a gente, ao invés de olhar do físico, a gente olhasse um pouquinho mais de cima. Opa, ele vai perder um corpo a mais. Ele vai perder um corpo. Ele está mais próximo de se unificar em Deus Pai Todo-Poderoso. Entende? Para eu terminar, e vou dar oportunidade para vocês falarem, eu me lembrei aqui agora, e acabei de esquecer. Deixa eu ver se eu me lembro de novo. Ah, em algum momento, em alguma coisa, isso também vai voltar, eu vou voltar a ouvir, vou fazer o corte, vou colocar lá naquele grupo. A nossa mãe diz que existe mais dor pela entrada no planeta Terra do que pela saída. Por quê? Porque quando um ser está vindo encarnar, para o nosso entendimento, a família espiritual está assim, ai meu Deus, será que ele vai conseguir ou será que ele vai se perder? Entende? Então, existe uma apreensão muito grande, porque é muito fácil, principalmente nesse momento que o planeta Terra está vivendo, quinto para o sexto ciclo, aonde já já a gente vai ver a conjunção de dois planos acontecer ao vivo e a cores. É muito fácil se perder. Por quê? Porque o sistema negro, Vale Negro, está trabalhando muito, 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 muito forte através do que a gente chama de sistema primário. Todo mundo super ocupado, todo mundo super preocupado, todo mundo com medo, ninguém tem tempo para se espiritualizar. Estou dizendo numa visão geral. Então, a vinda de lá para cá, vamos dizer assim, é mais dolorosa do que a saída daqui para lá. Porque a saída daqui para lá tem meia dúzia, no meu caso, meia dúzia. Minha mãe, meus filhos, alguns amigos vão. Ah, o mestre Marcos encarnou. Mas de lá para cá tem uma família inteira torcendo por mim, com medo de eu me perder. As morsas que a gente usa, elas atraem, recebem vibrações de um campo que nossa mãe descreve como campo das morsas, aonde os nossos amigos, parentes, né? A gente fala parente, familiar, para ficar fácil o nosso entendimento. Vão lá mandar vibrações para a gente conseguir cumprir a missão de tão difícil que é estar encarnado e ser um desperto e conseguir enxergar, cara, isso de cima, entendeu? E não daqui, do físico, olhando, ai, meu vizinho está brigando comigo, meu irmão, sabe? Então, e eu vou parar agora, e eu vou dar a oportunidade de querer ouvir vocês. Talvez o exercício de hoje, nosso, é tentar, de alguma forma, tirar, quando vê uma situação, tentar tirar do físico. Ah, tem uma criança de 10 anos de idade que está sofrendo com câncer. Ai, que dó dessa criança. Eu não posso dizer que nossa mãe falou isso, tá? Mas eu tenho certeza que o Trino Araquém falou. Não existe coitadinho no planeta Terra. Pode tirar isso da cabeça. Não existe coitadinho. Primeiro que ele teve a bênção de reencarnar, que é muito mais fácil reaver qualquer
reajuste estando encarnado com a matéria densa. Você pode tocar nela. Alguém pode te dar um tapa na cara e você pensar durante 3 segundos, mata essa pessoa ou dou a outra face? A outra face não é virar outra face, é dar o amor, né? Ah, não, vou dar o amor, meu irmão. Desculpa se eu te ofendi. É mais fácil do que fora da matéria, com a energia. Entende? Então, talvez o exercício seja esse. Aconteceu, a criança de 10 anos está sofrendo com câncer. Ai, coitadinha dela. Será que ela é uma coitadinha? Ou será que ela está tendo a oportunidade de se redimir com aquele ser que outrora ela fez uma coisa bem pior do que agora está passando por a dor de um câncer, né? E é por aí, né? Hoje a gente ouve muito, muito. E eu fico triste quando tentam reduzir o sistema crístico. Não vou nem falar a doutrina do amanhecer, porque a doutrina do amanhecer é a tradução de um sistema universal para a gente, que tentam reduzir um projeto crístico, dizendo que basta ter amor. O amor é a base, é o primeiro degrau. Na verdade, eu vou tirar o amor, né? Tentam reduzir naquelas 3 palavras que é a base: humildade, tolerância e o amor. Quem sabe a gente nem vai conseguir conhecer esse amor, porque esse amor aqui é o amor que ama o elítrio que está fazendo a criança de 8 anos sofrer. Porque amar a criança de 8 anos sofrendo, de 10 anos, de 20, de 50 anos, de 100 anos, é muito fácil, meus irmãos. É muito fácil. Esse é um amor terreno, um amor condicional, eu estou vendo. Agora, amar aquele irmãozinho que está tendo o direito de fazer aquela cobrança, esse aí é difícil. E esse é o amor da humildade, tolerância e amor. Não é o amor que eu tenho pelo meu filho, é o amor que eu tenho pelo elítrio, que em outras doutrinas é chamado de quê? De demônio. Por isso que o pai diz amar o anjo e o demônio, sabendo distinguir as forças. Eu acho que eu já falei demais. Por favor, alguém pode falar. Bom, ah, tudo isso que você falou eu entendo e concordo. Do Elitro para mim é muito claro. Só eu tenho uma pergunta então. Vamos dizer que alguém me assassina, tá? Não tô, uma pessoa aí, acontece alguma coisa, eu levo um tiro e essa pessoa me assassina. E claro que nada acontece por acaso, e claro que eu atraí essa situação por algum motivo. Pode ser inconsciente, não sei. E vamos dizer que esse seja, né, lá um cobrador meu do passado. E eu desencarno, não estava planejando o meu desencarno dessa maneira, desencarno, assassinado. E ele cobrou, porque eu assassinei ele numa outra encarnação. Eu sigo a minha evolução, e o que acontece com a energia que fica com essa pessoa? Porque ela não fez isso por amor, ela fez isso por vingança. Eu não sei se você concorda, mas é assim que eu consigo entender. Me assassinou, vamos dizer assim, o contexto não tinha história nenhuma, o contexto aconteceu alguma coisa por acidente, que a gente sabe que não existe acidente. Mas aí me assassinou. E como é que fica a vibração da pessoa? Ok, cobrou, tá bom. Mas e como que fica a vibração? Como é que isso fica? Como é que essa pessoa vai evoluir agora? Essa alma, vamos dizer assim, depois disso. A gente não pode, Ara, reduzir todas as possibilidades a um ponto e falar é assim, entende? Porque, como você falou, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosto de
frequentar lugares que vão me trazer risco, entende? Vamos supor que eu gosto de, sei lá, frequentar lugares que as pessoas andam armadas e usam drogas, bebem e usam drogas. Se eu gosto de frequentar esse lugar, eu, como você falou, estou atraindo essa situação. E talvez isso não tenha sido o que eu planejei, né? Quando eu falei que se alguém veio para ser assassinado, alguém veio para assassinar, é uma questão de planejamento. Um planejamento. E se realmente estiver dentro do planejamento, e pode ser que esse planejamento nem aconteça, Ara. Nem aconteça. Pode ser que eu esteja dando um exemplo aqui e a, a espiritualidade está falando, vamos, que exemplo bobo que você deu, isso nem existe. Pode ser, entende? Mas se foi planejado de eu ser assassinado, alguém vai me assassinar, entende? E assim, todo mundo morre assassinado, né? Porque é o elito que vai tirar a nossa, vai nos desencarnar. É o elito base, é o ser. Ele só não tem um corpo, o corpo físico. Ele está no corpo etérico. O corpo etérico dele, a alma, está fundida no perispírito e ele só não tem o corpo físico. Mas ele é o responsável. Tem um áudio da nossa mãe que ela fala que se não houvesse o elitro, esse planeta já teria sido, já estaria evoluído. Ou seja, já seria um planeta regenerado, vamos dizer assim, para ficar fácil o entendimento. Enquanto tiver o irmão elitro aqui, vai haver palavras de nossa mãe. Já já isso vai estar lá, porque vai vir. Entendeu? Meus irmãos, diante do Cristo cósmico, diante de Jesus, divino e amado mestre, eu não falo nada que eu não tenha ouvido ou de um mestre muito, que eu confie muito, e mesmo assim eu pergunto, mestre, qual é a fonte? Ou que eu não tenha ouvido da boca da nossa mãe. Porque eu sei da responsabilidade que eu tenho, primeiro como instrutor universal, que toda vez que eu abro minha missão, eu declaro. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso o título de Mestre Instrutor Universal. Todo comandante deveria prestar muita atenção nas palavras que saem da sua boca. Então, eu, como instrutor universal, com o título que eu recebo, cada vez que eu abro minha missão, eu sei a responsabilidade que eu tenho de tudo que eu falo. Por isso que quando eu falo, vocês viram que eu falei uma coisa aí atrás, eu falei, olha, isso aí acredita aqui em mim, tá? Não acredita na doutrina, não. Toda vez que eu falo uma coisa que eu tiro de mim, eu falo, meu irmão, meus irmãos, isso aqui é pensamento meu, matemática minha. Não posso garantir que seja uma verdade. Entende? Então, é, 99,9% das coisas que eu falo, eu já ouvi da boca do Trino Tumuxi, do Trino Araquém e de tia Neiva, minha mãe clarividente. Porque eu sou meio maluco mesmo, eu passo o dia inteiro ouvindo áudio, trabalhando, eu ouvindo áudio. E eu ouço o mesmo áudio 5 vezes. Cada um vem com uma missão. Eu sou o mestre Muranos, entende? Eu sinto prazer nisso. Às vezes tá o Trino Tumuxi, o Trino Araquém e Mestre Bálsamo e Tia Neiva, porque eram praticamente só os quatro que falavam, e Tia Neiva sentada no meio, gravando uma fita. E eu ouvindo, eu sento ali do cantinho assim, e fico ali ouvindo, olhando para eles. Ah, nossa, olha o que o Tunaraquei perguntou. Nossa, Tunaraquei, você não sabia dessa informação? Ainda dou uma criticadazinha assim. Como que você não sabia disso, Trino? É fácil, né? Eu já vi ele falando isso outras vezes, entendeu? Então, tudo que eu falo aqui, não tiro da minha cabeça. Eu tenho uma base. Por isso que eu quis criar esse grupo lá, para ficar tudo registrado. Para qualquer dúvida, é só ir lá e botar. Tia falando sobre o Elito vai me desencarnar. Tá lá, ela falando. Entende? É, então, Ara, talvez eu tenha usado se alguém veio para
para ser assassinado, alguém veio para assassinar. Talvez isso nem exista esse planejamento, e você tem total razão do que você está falando, entende? Hum, mas se for um acidente, é a sua pergunta, né? Ou seja, se eu, por livre e espontâneo livre-arbítrio, né? Pelo meu livre-arbítrio, livre e espontânea vontade, frequento um ambiente onde consome droga, álcool e as pessoas andam armadas fazendo jogatina. Olha o caldeirão pronto para sair, né? Um barril de pólvora, pronto para explodir a qualquer momento. E eu morro assassinado, possivelmente é um acidente, né? Entre aspas. Possivelmente é um acidente. E aí, esse ser, infelizmente, ele vai ter um problema com, né? O exemplo sou eu comigo que fui assassinado por ele. Por quê? Porque se eu não estou cristificado, se eu não estou evangelizado, ou seja, se eu estou ali, possivelmente eu não estou cristificado nem evangelizado. E se isso acontecer, eu vou desencarnar com ódio desse ser. Entende? E aí realmente eu vou cobrar dele. Agora, quando é uma coisa planejada, eu estou consciente. E aí eu desencarno, vamos supor que existe esse exemplo, né, de um assassinato, eu desencarno e ao desencarnar, eu vou desencarnar feliz, sem vibrar nele, porque estava tudo dentro do planejado. O que você acha, Alex? Eu estava pensando que você estava falando, aí eu pensei, vamos dizer que eu sou um espírito aí, já estou, né, iluminado. E aí eu sofri esse assassinato e não senti ódio dessa pessoa, senti compaixão, falei, ele fez por ignorância, por vingança, o que for, e fui embora. Mas no meu Uhum. entendimento, esse ser, ele criou um karma para ele mesmo, independente de Não, como eu me sinto, não, não? não, claro que não, claro E que como é não. que fica a consciência dele lá na Pedra Branca? Eu assassinei uma pessoa, e com o Deus que ele tem interno, como é que fica isso? Então, volto a dizer, a gente está pensando do ponto de vista físico, Hum, do ponto de vista físico. Ah, eu tirei um corpo desse ser. Se a gente for olhar pelo ponto de vista físico, é uma uhum. tragédia. Mas do ponto de vista do projeto final, significar em Deus Pai Todo-Poderoso, morrer e estar com Cristo é a melhor coisa que existe. Pois é, mas ó, Entende? deixa eu explicar um pouquinho minha visão. Vamos dizer que ele me assassinou e eu tinha 2 filhos pequenos, e eu tinha uma missão com esses 2 filhos, que eu tinha que encaminhar esses 2 filhos. Como ele me assassinou, a vida desses 2 filhos foi para um totalmente diferente. Eles não conseguiram cumprir a missão que eles tinham que cumprir, porque eles perderam a mãe, e aí o pai abandonou, eles foram adotados, enfim, mudou Uhum. totalmente o planejamento desses filhos. Independente de eu não estar vibrando nesse ser, ele criou um karma para ele, porque ele atrapalhou o planejamento reencarnatório, a missão de outras 2 almas. Se esses dois seres vibrarem nele. Vamos pensar na estrutura, os três reinos da natureza, tá? Eu sou uma centelha espiritual, um pedacinho de Deus Pai, que ao entrar nas dimensões manifestas, ou seja, entrar no planeta Terra, dimensão manifesta, criação de Olorum, eu preciso adquirir um corpo. E o corpo da centelha espiritual é o perispírito, da onde parte os chakras, tudo mais, tá? Então, a primeira reencarnação, a primeira camada desse corpo. A primeira encarnação, primeira camada. A segunda reencarnação, segunda camada. A terceira reencarnação, terceira camada. O trabalho transcendental, ele vai limpando essas camadas, limpando, limpando. E o que que é essa limpeza? É tirar a impregnação de alguém que vibra na gente.
ou que ainda vibra, ou que já vibrou. Se eu não tenho ninguém mais vibrando em mim, por exemplo, se esses dois seres nem sabem quem te assassinou, ele não geram, esses seres não vão vibrar nele e ele não gera karma com esses seres. Ele não vou falar karma, não gera uma dívida, não gera vibrações, entende? Aí, uma outra questão, tecnicamente, e também tem áudio da nossa mãe falando, não tem como você vibrar em quem você não conhece. Não existe isso. Como que você vai vibrar numa pessoa que você não sabe se é branca, se é preta, se é gorda, se é magra, se é alta, se é baixa, se tem cabelo longo, cabelo curto, se tem cabelo, se não tem? Você não tem como vibrar numa pessoa. Você precisa, né? Você vê as próprias religiões falam assim: traz uma foto, traz uma peça de roupa, um fio de cabelo. Tem que ter alguma ligação. Você não consegue vibrar uma coisa que você não sabe o que que é, né? É, entende? Então, tipo assim, como que eu vou ter raiva, ou vou vibrar, ou vou criar karma, dívida com o japonês que está assassinando ou fazendo mal para uma criança agora, nesse momento, lá no Japão? Não tem, é impossível, não tem porquê. Não existe essa conexão entre nós. Agora, se faz alguma coisa com meu filho que mora comigo, talvez eu vá vibrar nessa pessoa, talvez eu desencarne sem perdoar, né? O que que o doutrinador fala com o irmãozinho? Salve Deus, meu irmão, seja bem-vindo. Você perceba que você não é mais um ser encarnado, você já desencarnou, né? Eu não vou fazer aqui a doutrina clássica, mas vou falar do jeito que eu gosto de falar. E a felicidade e a paz que você está buscando, porque invariavelmente todos nós estamos buscando felicidade e paz. Se te perguntar, você quer US$ 1 milhão, US$ 1 trilhão ou paz, US$ 1 trilhão sem paz ou US$ 0 com paz? Todo mundo vai escolher a paz. E quem não escolher a paz vai se arrepender algum tempo. Então, eu preferi a paz. Entendeu? Eu sempre dou o exemplo de uma rã e um político, não vou mais vibrar né, no nome que eu sempre vibrava, um político qualquer americano. Né, um senhor velho americano político que quer arrumar confusão com todo mundo, e uma rã lá, ó, sem dinheiro nenhum, em paz. Tranquilão na caverna dele, com uma muda de roupa, uma bacia para se alimentar uma vez por dia. Em paz. Você quer trocar uma rã, seu pedacinho dentro da caverna, por US$ 1 trilhão? Né, quem tem a minha idade fala, sim! Uma rã, não, deixa eu ficar em paz aqui. Por conta da consciência que ele tinha. Entende, Ara? Então, me perdi no que eu estava falando. Ah, não tem como esse ser vibrar em mim, esses filhos vibrarem num assassino que não foi. Agora, se pegarem ele, aí ferrou, né? Aí ele vai realmente ser vibrado e possivelmente vai gerar essa dívida aí para ser. Eu não sei, eu penso assim, tá, gente? Eu penso assim. Agora, estou aberto a mudar de opinião. Eu digo que eu mudo de opinião sem problema nenhum. É, eu penso que, como a gente tem a centelha divina dentro da gente, qualquer ser, e esse assassino tem um espírito que é elevado, né? Quando ele se conecta com a consciência dele, ele vai sentir que ele precisa resgatar isso. É assim que eu vejo. Eu também acho, também penso. Por quê? Independente se Porque no final todos somos um e ninguém fica para exatamente, trás. Mas aí exatamente. ele vem como um missionário, entende? Ok, Aí é então a gente diferente, porque entrou, essa aí a gente, sim, sim, aí a gente entrou naquilo que eu falei do começo, que aí, isso eu acredito, que ele vem pela lei do auxílio, aí sim. ok, por isso que eu falei que talvez esse exemplo, se alguém veio para
para ser assassinado, alguém veio para assassinar, talvez esse exemplo não exista. E eu usei um mau exemplo. Talvez todos Uhum. os assassinatos sejam, não sejam planejados. Também não posso afirmar nem que sim, nem que não. Talvez, só talvez. Mas aí, se a pessoa tem essa consciência, né, é, por que que, vou dar o exemplo que eu sei. Por que que Pai João de Enoch ainda dá assistência à doutrina do amanhecer, Pai Zé Pedro? Porque existe resgate a fazer. Todos os pretos velhos têm resgate para fazer. Mas não necessariamente é uma dívida, entende? Quem aqui não tem dívida? Que seja durante um mês o cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro, passa no cartão. Uma dívida. Está controlada. Eu vou fazer um trabalho, vou ganhar um dinheiro, pago a dívida. Está resolvido. Os pretos velhos é mais ou menos isso. Eles têm resgate para fazer ainda. E estão trabalhando para ganhar os seus bônus, para mexer os seus pauzinhos, trazer os seus parentes, seus filhos, seus afilhados, até um certo ponto e conseguir resgatar e colocar eles no caminho, entende? Não necessariamente tem que reencarnar para resolver uma questão, porque é muito arriscado reencarnar. Eu queria conseguir passar o sentimento que eu tenho quando eu escuto algumas coisas da nossa mãe, por isso que eu faço questão da gente aqui offline se mediunizar, né? De invocar os nossos mentores, 4308, para tentar mostrar, tentar passar esse sentimento que eu tenho, que nós não somos pobrezinhos, coitados, nós somos seres valentes a dar com pau. Mas vai ser valente assim, sei lá onde. Porque pedir para falar assim, ó, eu, eu volto, eu reencarno. Pode botar 7 aqui, ó. Mesmo que não tenha nada a ver comigo. Pode botar. Tem que ser muito valente, muito valente. Tem que ser muito evoluído, entende? E passar pelo sono cultural, apagar tudo que a gente já aprendeu em 15, 16, 17, 18, 20, 21 encarnações. Você sabe o que que é 21 encarnações num planeta desse? É o máximo de encarnação que tem. Você imagina que a Neiva, com 21 encarnações, tem áudio dela falando: meus filhos, eu sei de tudo. Não existe nada nesse planeta que eu não conheço. Porque ela já teve 21 encarnações. E a espiritualidade foi tão sagaz. Eu não gosto, todo mundo aqui sabe que eu não gosto de falar isso, mas e fez com que a circunstância não deixasse ela adquirir cultura física. Entende? E como é que chama lá na. Eu sempre esqueço a palavra, quando ela fazia todo dia de manhã, juramento dela, ela diz: sou sábia porque vives em mim. Para Jesus, né? Que o juramento dela é direto para Jesus. Entende? Então, é de uma valentia, é de uma que, entre aspas, dá orgulho da gente, entendeu? A única coisa que a gente tem que fazer é relembrar isso. Aí, Lara, eu volto lá ao que você estava falando, é subir para o quarto plano vibratório, aquietar a alma, para que essa alma possa parar de voltar. Aqui está o físico, né? E aqui está a centelha. Para que essa alma possa desfocar do físico, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que casar, tem que cuidar disso, tem que não sei o quê, tem que ver Netflix, tem que me atualizar, tem que comprar o último iPhone. Tudo isso é distração, que a alma fica presa. Ai, meu Deus, aqui é fácil para gente. Ai, eu preciso ter um iPhone 17. Preciso, porque eu preciso, porque o último iPhone meu tá. Aí a alma fica aqui, ó. Trabalha, 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 pensa, 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 pensa. E o que tem, e a sabedoria que está aqui, ó, né, aqui dentro,
Na centelha espiritual, Ara, a centelha espiritual é diferente da centelha que você falou da centelha divina, tá? A centelha divina para a gente, né, na doutrina, é o charme, né? É o que está no timo, que faz o ser, o ser estar vivo. A centelha espiritual, ela tem toda a sabedoria, porque ele é um pedacinho de Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente está voltado para o físico, 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 físico. E esquece de buscar quem nós somos de verdade, entende? E aí, quando a gente consegue fazer isso, é o resultado que dá, né? A gente pede para reencarnar com essa missão, entende? De ajudar o Cristo e tudo mais. Salve Deus. Salve Vamos Deus. seguir então um pouquinho? Foi boa a conversa, né? Então vamos seguir um pouquinho. Então, Pai Zé Pedro, salve Deus, Pai Zé Pedro. Desculpa a brincadeira. Tava com um copo meio cheinho aqui, né? Então vamos seguir aqui com o Pai Zé Pedro com um copo cheio. Quem tá lendo? Nara, né? A Nora Cíntia, mas a Cíntia saiu. Eu posso ler agora. Pode ser. Dani, abaixa Pai, a mão da Ara, por favor. Ou a Ara, abaixa a mão. peraí. Só pra na hora que você pedir pra falar de novo, a gente saber que você quer falar. Vai, salve Deus. Pai Zé Pedro estava em conflito e foi atrás de Pai João. Como pode? Matou e ficou curado? Como pode, João, um fenômeno deste? Cala-te, Zé Pedro, deixe de fazer julgamento. Estes 3 homens não eram mandados do pai de Janaína, e sim estavam com má intenção na pobrezinha desta virgem. Olha, Zé Pedro, já estamos aqui há mais de 5 anos. Não está lembrando que o senhorzinho Eric vendeu tudo que tinha e foi embora pensando que sua filha havia morrido afogada? Houve até uma lenda que Janaína aparecia cantando por cima das águas nas noites de lua cheia. De um ano para cá, porém, alguém começou a desconfiar que realmente ela estava aqui. Confiança, Zé Pedro, nas coisas de Deus. Estamos em maremoto. Porém, para um nada é confuso. Tudo. Você pode. Sobe para mim um pouquinho, por favor, é confuso. Tudo isso, certo? Ô, João, graças a Deus, não sabes o que bem me fizeste. Pai João mandou um recado para o senhorzinho de Pai Zé Pedro e este arrumou toda a situação ilegal, inclusive junto ao pequeno arraial de abóboras. Eufrásio realmente ficou bom. Então tudo virou. Eufrásio queria procurar a família, os seus, e tão impaciente estava que já se aborrecia por qualquer coisa e por fim se apaixonou pela meiga Iracema. Iracema. Então em tudo colocava amargura, não parecia mais aquele Eufrásio cheio de cuidados. Certa noite a luz estava cheia, ninguém se preocupava com... Só para mim um pouquinho, por favor. Ninguém se preocupava com a fogueira. Pai João Pedro e Pai João estavam fora, mais para longe de aldeia e começaram a fazer as reparações. Eufrásio comentavam como uma criatura podia modificar em tantos aspectos. Então viu o procedimento. É possível, João, alguém regredir tão depressa? Sim, Zé Pedro. Naquela noite trágica, muita experiência Deus nos deu à luz do saber. E eis o que sei dos meus contatos com vô Agripino. Deixa eu subir um pouquinho. Eufrásio. Tá, Se melhorou assim? Ou tá muito melhorou. pequeno? Não, melhorou. Peraí, então deixa eu subir aqui. Vai. Para. Vai. Tá, Eufrásio Eu foi acho. somente aqui, né? Eufrásio foi somente um instrumento de nossa evolução. E disse mais, que eu nunca me iludisse
com o seu comportamento e nem tampouco com a sua evolução. Sim, tudo era compreensível, porque o homem não se evolui em tão pouco tempo. Oh, meu Deus, começou a compreender o que estamos passando. Começo a compreender o que estamos passando. Nisso disse Eufrásio: Pai João, vou-me embora. Não estão suportando mais essa vida. Vou sair, vou procurar emprego onde chegar. Darei notícias e jamais irei me esquecer de todos aqui, e muito menos de vocês dois. Olhando o pai Zé Pedro, que espantado, não dissera uma só palavra, perguntou: Quando desejas partir? Agora, respondeu Frásio. E sem muitas respostas, e sem muitas despedidas, e foi embora, montado na mula do finado. Pai João, pai Zé Pedro e alguns nagôs que já haviam se juntado ali estavam perplexos. Ninguém deu uma só palavra. Subiram até a aldeia sem comentários e com toda a mágoa no coração, se sentaram junto à fogueira. Jurema viram-se para Zé Pedro e disse: Tenho pena de vos mercês. E assim dizendo, foi incorporando. Salve Deus, era vovô Agripino. Meus filhos, Eufrásio foi embora, cumpriu seu tempo com vocês. Não se preocupem, que ele não irá longe. Fez grandes dívidas nesses arredores. Pagou sua dívida com Janaína. E foi com Janaína e vai se encontrar com sua família aí nas abóboras. E vocês, João e Zé Pedro, se preparem, que virá uma ordem para vocês partirem daqui. Nas abóboras, sua família aí tão pertinho? Perguntou o pai João. Sim. Porém, ele saiu daqui sem saber, continuou o vô Agripino. Sim, vocês vão partir daqui, partir para bem longe. Jurema, Janaína, Iracema, Jandaia, Juremá, Janara, Iramar, Jazaíra e Jaina precisam se casar. Jaiza. Uhum. E Jaiza precisam se casar. Esta aldeia já não tem mais energia para vocês. Sim, energia transcendental, herança que se encaminha na lei do auxílio. Pai Zé Pedro e alguns nagôs estavam ainda decepcionados. Mal ouviam o que o vô dizia. Terminou a sessão e todos tristes foram dormir. Sim, nesta época já viviam ali naquela aldeia 108 personagens. Era uma família que, com a saída de Eufrásio, ficou bem mais unida. Só Deus agora daria o destino daquela gente. Em volta da fogueira, todos murchos, o coração de pai João doía. Reagindo, voltou-se para os demais, dizendo: Meus filhos, o homem não vive com o coração dilacerado pela desilusão. Não fiquem assim compungidos pela falta de Eufrásio. Só para mim um pouquinho, por favor. Alguns comentaram. Eufrásio era tão bom, nos dava tantos conselhos, nos orientava em tudo. Peraí, só um minutinho. Dani, você tá por aí? Tô sim. Se você quiser comentar, a hora que você quiser e puder comentar, você, por favor, tá? Tá bom. Eu tô sentindo que você tem coisa pra falar aí. Você sabe quem exatamente. Você quer falar alguma coisa sobre a frase, Dani? Não, né? Não. Tá bom. Alguns comentários, então, né? Ara, pode seguir, Ara. Tá. Alguns comentários, a frase era tão bom, nos dava tantos conselhos, nos orientava em tudo. Pai João começou a pensar: quando o homem se esquece das faltas do outro, é porque está se evoluindo. Ali naquele caso,
todos só lembravam de Eufrásio na sua boa fase. Sim, Iracema criolinha mais indefesa e a quem mais fez sofrer. Só uma pergunta aqui. É interessante o que o pai João falou aqui. Quando o homem se Uhum. esquece das faltas do outro, é porque está se evoluindo. Tia Neiva fala isso também. Muito Quando a interessante. quando a gente para de olhar para o vizinho, o erro do vizinho é quando a gente percebe que está evoluindo. Ok. Para de se Eu- incomodar, né? Porque não tem como parar de olhar, mas olhar e não se incomodar, né? Olhar e não querer matar o infeliz, né? Por exemplo. Uhum. Ali naquele caso, todos só lembravam de Eufrásio na sua boa fase. Sim, Iracema criolinha mais indefesa e a quem mais fez sofrer. Zé Pedro, disse o pai João, estes são realmente os velhos reis e imperadores. Por que, João, afirmas com tanta euforia? Zé Pedro, homem que viveu em encarnação superior, digo, de procedência refinada, não perde a confiança em si mesmo. Sempre estão a lhe passar o espírito de justiça e não se envolve em mesquinharias. Somos 108, sabe? Sim, foram todos reis e rainhas, e todos viveram mais tempo conosco. Deveras, disse pai João, disse pai Zé Pedro. Eles só se lembram de Eufrásio em boas ações e de seu martírio na cama. Continuavam perto da fogueira, Jurema fazia previsões. Chegando a ver de Iracema, ela disse. Chegando a vez de Iracema, ela disse. Iracema, você voltará para ser a esposa de Petrúcio. Sim, seguirá para muito longe. Iracema e Iramar atravessarão o espaço para receber a missão. Depois voltarão esposas do mesmo imperador. Eu? Espantou-se Iracema. Esposa de do imperador? Sim, continuou Jurema. Cujo imperador será Eufrásio, que nesse instante já se prepara para partir no rumo de sua missão. Deveras foi horrível aquela noite. Frustramento, sonhos, pesadelos, porém ninguém ousava dizer nada. Até que pai João quebrou o silêncio. Sim, disse Jurema. Uma morrerá e Iramar se casará por último, e depois todos nós partiremos de lá, para outro lugar aqui perto. A vida continua, logo se acostumaram com a saída de Eufrásio. Reinava agora um suspense, sempre sustos, reparações doutrinárias. Uma harmonia quase que de medo. Certo dia, pai João se juntou na fogueira e começou a falar. Vejam, meus filhos, como a lei segura o homem. Vê-se ainda como o homem pode ser punido pelas próprias leis que estabelece, sem se desviar deles. São as leis feitas pelos homens que punem. Os poderes superiores podem proteger o homem das forças negativas, que causam doença e sofrimento. Porém, o pedido de proteção, segurança contida, de paz, harmonia do nosso todo, isso é possível somente na lei do auxílio. Fazendo a caridade é que abatemos na lei do nosso karma. O sofrimento de hoje é a luz do amanhã. Individualizamos a vida e, no entanto, somos guiados por Deus.
Há muitos séculos o homem tentou criar e fez a força cega em si mesma, dirigida pelo chefe das almas. Pai Zé Pedro ouvia atento as palavras de pai João e remoía em seu canto a falta transformação de Eufrásio. João, o que é Deus? Não é dado ao homem conhecer Deus que por si mesmo deve compreender? Sabemos que um homem está com Deus pelo seu procedimento. Por que regride o homem? Eufrásio estava em Deus. Como pode cair tão de repente? Peraí, tentando aqui. Onde estava? Fazer Pedro Beatriz para João. Compreender de repente. É regride. Ok. Sim. Como pode cair tão de repente? Sim, Ok, frases. Ok, vai. né? Sim, Zé Uhum. Pedro, cuidado com a tua forma de pensar. Você é um nego velho pro chicote, e não para julgar com tanta convicção. Os dois começaram a rir e João disse com amor: Sim, Zé Pedro, ouça bem o que diz o vô Agripino. Deus é absolutamente fé, é absolutamente razão. E ser a razão é ser a ciência. Eufrásio não estava em Deus. Deus tentava penetrar apenas em seu coração, como tocou o vosso naquela noite. Como? Pergunta Zé Pedro. Assumindo com Eufrásio os seus desatinos, afirmou o pai João. Então tudo foi perdido? Indagou Zé Pedro. Não, Zé Pedro, nada se perdeu, muito pelo contrário. Eufrásio saiu para cumprir seu destino. Deus não lhe daria o perdão de suas faltas por aquele curto tempo em que estava paralítico aqui na cabana. Espancou muitos homens, foi o pivô na noite trágica. Quantas mortes em seu nome? Tudo o que aconteceu foi a bem do seu espírito. Não se esqueça do que disse o caboclo. Pena Branca. Breve, muito breve, iremos nos encontrar, salve Deus. João, na verdade, o homem não tem capacidade de julgar o outro. Os dois começaram a sorrir, achando graça naquelas coisas que falaram e que tanto lhes fizeram mal. Bem, aquelas coisas que falaram e de que tanto lhes fizeram bem. Tudo vinha de vô Agripino a pai João. Felizes estavam agora, recordavam de sua vida passada o porquê daquela escravidão. A felicidade, porém, durou pouco, como por encanto, um temporal, como um furacão. Ameaçava aquela aldeia. O mar crescia, as árvores chegavam, suas copas no chão. Pai Zé Pedro e pai João juntavam a todos e em súplicas olhavam o céu. As palavras de vô Agripino eram agora o leme daquele povo. Coragem, firmeza, a fé, o amor só em Deus. Quando a voz do índio estrangeiro, com uma melodia de paz, se fez ouvir, é hora de Pompeia, foi a voz direta. Todos ouviam e viam seus olhos verdes incomparáveis, iluminando naquela escuridão. Logo, todos estavam juntos. Oh, meu Deus, em que plano? Em que dimensão? Foram todos ou ficou alguém? Alguns daqueles pobres missionários. Meu filho Jaguar, nós veremos na próxima semana um outro capítulo, porque Rafael, Jorge, Vildinha, Soares e Isaura precisam de mim.
E eu, sua mãe em Cristo, vou atendê-los. Sua mãe em Cristo, Tia Ney. Bem, eu acho que esse aqui é o último capítulo, né? 41, acho que vai até 49. É. Então vamos parar por aqui hoje, no capítulo 7, né? Capítulo 7. Tudo bem. Ninguém quer falar alguma coisa? Dani, Karen, Ara. Se não, eu vou parar a gravação, tá A bom? única, Aí, a única coisa que eu vou falar aqui bem rapidinho é que acho que toda a discussão que a gente teve resumiu aqui no final é do verdade. capítulo. Não sei se todo mundo concorda, mas foi isso que eu vi. Verdade. Tá bom, vou parar a gravação então.